Começa agora o seu resumo de notícias com o melhor do jornalismo regional. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Secretário de Mobilidade Urbana se pronuncia sobre o assunto do dia aí, né? Sobre a quarta paralisação do ano feita por motoristas e cobradores da Prudente Urbano. Já a gente traz aí o secretário falando sobre o assunto. Tem também o comentário do dia com Alexandre Garcia. Vamos ao nosso balcão de empregos e, claro, vamos falar de futebol. São Paulo entra em campo hoje buscando recuperação no Brasileirão frente à Chape. Palmeiras vai enfrentar aí o fraco Juventude. Corinthians tem a parada dura em frente aí ao Bragantino. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no nosso Jornal do Meio-Dia. Meio-Dia e o tempo. Vamos falar de tempo e temperatura. Segundo o site Clima Tempo, sol com algumas nuvens e não há probabilidade de chuvas para esta quarta-feira. Madrugada fria, viu? Nós chegamos aí a 11 graus de mínima e hoje não deve passar dos 25 graus, segundo o Clima Tempo. Olha, ontem, eu moro em apartamento, né? Então ontem, nossa, a hora de tomar banho foi dura, hein? Tava muito frio por volta das 9h30, 10 horas da noite. Tava bem frio mesmo. E esse friozinho vai continuar, viu, Ricardo? Vai continuar pelo menos nos próximos 15 dias. Amanhã, quinta-feira, também será frio, vai ter frio. Sexta-feira, frio e está marcando chuva. E chuva forte para sábado e domingo. Que beleza, hein? Estava marcando para terça-feira que vem a chuva e essa chuva está se antecipando. Isso tudo é o que está falando o Clima Tempo, mas a gente também está falando de Presidente Prudente, que muda a qualquer momento o seu clima, né? A temperatura atual em Presidente Prudente por volta dos 18 graus e a umidade relativa do ar tá boa. Tá alta, 73%, é isso aí. E é difícil, porque com o frio geralmente você tem a umidade relativa do ar bem baixa, né? Tá chamando já a chuva, né? Eu acho que daqui até a tarde a gente vai ter novidades sobre chuva aí. Tá marcando para sábado e domingo, mas eu acho que vai adiantar um bocadinho mais para amanhã ou para sexta-feira, mas à tarde a gente entra falando também da temperatura. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Agora, 12h04. Vamos falar sobre o assunto de hoje em Presidente Prudente. Secretário de Mobilidade Urbana se pronuncia sobre a quarta paralisação do ano feita por motoristas e cobradores da Prudente Urbano. Quem traz o destaque essa entrevista é o repórter Jonatas Caetano. Jonatas. Notícia antiga, mas não é. O transporte coletivo de Presidente Prudente parou mais uma vez. A quarta paralisação do ano foi causada, segundo informações, pela falta de pagamentos por parte da Prudente Urbano aos motoristas e cobradores que operam o transporte coletivo na cidade. O secretário de Mobilidade Urbana e Cooperação e Segurança Pública de Presidente Prudente, Major Luiz Edson de Souza, se pronunciou sobre a nova paralisação. Nós informamos aí à população que nós fomos notificados ontem, ao final do expediente, né, pela empresa, de que eles não conseguiram qualquer acordo junto aos funcionários que vêm participando da administração dos recursos arrecadados com o transporte urbano e de que eles não conseguiram nenhuma tratativa de forma definitiva, até porque eles não conseguiram recursos para custear o pagamento aí dos funcionários. E isso fez com que desencadeasse aí uma nova paralisação. Nós, como administradores públicos, enfatizamos a situação de que a empresa tem duas responsabilidades. A primeira delas é com o transporte público. Ela se envolveu em uma prestação de serviço essencial à comunidade. E o outro é com os seus funcionários. Cabe lembrar que desde 2017, quando esse convênio, esse contrato foi homologado, essa empresa já começou a pedir reajustes, declarou dificuldades financeiras para honrar com seus compromissos com o município em 2018 e 2019. Nesse período, nem havia pandemia. Então, é complicado para o poder público entender que eles pedem um subsídio
se uma situação dessa não é atendida dentro da necessidade mínima, uma qualidade mínima adequada para o transporte público, que é a exigência que nós temos feito. Ele também falou sobre o serviço de vans que foram colocadas na última paralisação de maneira emergencial em Presidente Prudente. Há uma cláusula de exclusividade e que isso interfere muito. Quando a gente diz às pessoas, aos usuários, que nós temos grande interesse em resolvermos essa situação do transporte público que se arrasta desde 2017, a gente deixa bem claro que não é simples simplesmente chegar e rescindir um contrato de forma unilateral. Até porque existem várias situações que envolvem essa questão do transporte urbano. E uma delas é essa, de permitir a utilização de vans como um transporte alternativo. Nessa cláusula de exclusividade, há uma afirmação que se a empresa estiver transportando dentro da quantidade mínima, se houver uma representação da empresa, não há possibilidade de se colocar um outro transporte concorrente, mesmo que seja de forma alternativa. Nós, como poder público, procuramos isso para amenizar a situação e criar uma situação mais benéfica para o município. Mas até na celebração desse contrato, que foi lá de 2017, acaba dificultando a nossa atividade. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Muito bem. Jornal do Meio-Dia, agora 12:08, vamos falar sobre outro assunto que é recorrente no noticiário prudentino e até nacional agora. Exatamente. Né? A Universidade do Oeste Paulista de Prudente informou na noite desta terça-feira que os alunos envolvidos na castração de maneira cruel de um cachorro da raça labrador em uma república estudantil no Jardim Vale do Sol, aqui em Prudente, foram expulsos da universidade. O caso de maus tratos está sendo investigado pela Polícia Civil e pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, que se pronunciou repudiando tal ato. Em suas redes sociais, a Universidade do Oeste Paulista se pronunciou sobre o fato. Eu, antes de terminar de falar aqui o que eles falaram, eu fico imaginando, se eles filmam uma coisa dessa, você imagina que faz sem filmar então, né? Triste, né? Sem mostrar isso. Triste, muito triste. Vamos lá então, o que a Universidade do Oeste Paulista se pronunciou. Abre aspas, informamos que não compactuamos e repudiamos atitudes que denigram a saúde mental ou física de qualquer ser vivo. Temos, inclusive, comitês de ética que regulam todo o tratamento com animais na universidade. Mesmo que tal fato tenha ocorrido fora do ambiental acadêmico, se comprovado o ato ou crime, os estudantes estarão sujeitos às penalidades da lei e também do regimento geral da instituição. Lembramos que a UNOeste é referência no atendimento a animais de pequeno e grande porte na região. Seus serviços colaboram para o bem-estar dos animais e, consequentemente, também do ser humano. Trataremos o caso com toda a atenção merecida. Ricardo, o caso segue aí sob investigação da Polícia Civil, mas tá lá para todo mundo ver, não tem nem o que investigar, creio. Aguardemos, né? Exatamente. Aguardemos aí os próximos atos. Muito bem, agora 12:10, vamos à opinião do dia com ele, Alexandre Garcia. Alexandre. Opinião do Meio-Dia. Aprovado na Câmara um projeto de lei que já passou no Senado, está sendo muito rápido isso, autorizando os laboratórios veterinários do Brasil, e são muitos, e são competentes, né, a produzir vacinas contra o coronavírus, inclusive o IFA da vacina. E eu devo dizer para vocês que eles já vêm produzindo vacinas contra coronavírus animal. Eu vejo aqui no rótulo das vacinas para os meus cachorros. Eu estou vendo aqui um rótulo de 2017, do início do ano, e está lá registrado coronavírus, inclusive. Claro que agora temos a variação Covid-19, né? Coronavírus, já na 19ª cepa, etc. Né? Então, está saindo outras cepas aí. Mas eles têm know-how para isso. Se fazem para animais, fazem para outros animais, os animais humanos, né? Do gênero humano. Porque, inclusive, testam-se vacinas primeiro em animais, né? Depois em uns poucos humanos.
Depois vamos ampliando esse número de humanos. Depois, na terceira fase, é que precisa vacinar milhares e ficar esperando um tempão, né? Só que dessa vez ninguém pôde esperar porque foi uma emergência. Mas, enfim, tá aí. Agora volta para o Senado porque teve uma mudançazinha na Câmara e a origem foi Senado, então volta lá para o Senado. Bom, e uma outra questão de Câmara e Senado é que passou pelo Senado com 72 votos a 0 um projeto de um senador do Rio de Janeiro para criar o passaporte de vacina. Quem não tivesse passaporte, não tiver vacinado, não pode entrar em hotel, em cruzeiro, em parque, provavelmente em avião também, né? Cria uma outra classe de brasileiros. Os que foram vacinados, os que não foram vacinados. Eu tenho recebido muito protesto sobre isso, porque as pessoas que já tiveram Covid, né, não querem ser, acham que não precisam ser vacinados. As outras pessoas que ficam observando aí as reações, algumas também não querem. E, além disso, o Código Civil garante, o artigo 15º do Código Civil, diz que ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Então, é uma questão aí de direitos e liberdades, né, que muitas vezes o Supremo tem passado por cima, embora isso esteja escrito numa cláusula pétrea da Constituição. De Brasília, Alexandre Garcia. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Agora, 12h14, tem oportunidade de trabalho em Presidente Prudente. São 125 vagas, mas quem traz o destaque pra gente é ele, Fernando Santos. Oi, Fer, boa tarde. Boa tarde, Pati Ribeiro e Ricardo Barcelos. Atenção para as vagas de emprego disponíveis para hoje. Uma vaga para consultor comercial. Uma vaga para gerente de relacionamento de instituição financeira. Uma vaga para analista de suporte técnico. Para as vagas divulgadas hoje, é necessário ensino médio completo e experiência na função. Os currículos devem ser enviados exclusivamente através do e-mail balcão@presidenteprudente.sp.gov.br. Pede-se que no título do e-mail contenha a vaga ao qual o candidato está interessado. Informações de Fernando Santos para o Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia, agora 12h14. Vamos falar de esportes. São Paulo entra em campo hoje, buscando recuperação no Brasileirão frente à Chape. E o Palmeiras enfrenta o fraco Juventude. Corinthians tem parada dura frente ao Bragantino. Para falar de esportes, o repórter Jonatas Caetano. Jonatas. 18 times entram em campo nesta quarta e quinta-feira em jogos válidos pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Hoje, às 19 horas, 2 jogos abrem a rodada. São Paulo e Chapecoense jogam no Morumbi. Ambas equipes ainda não venceram no Campeonato Brasileiro e têm apenas 1 ponto. No mesmo horário, o Inter recebe o Atlético Mineiro. O jogo será realizado no Beira-Rio. Um pouco mais tarde, às 8h30 da noite, o Corinthians recebe o RB Bragantino na Neoquímica Arena em São Paulo. Ainda hoje, às 9h30 da noite, o duelo dos Verdões. Juventude e Palmeiras se enfrentam no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Amanhã, às 4 da tarde, 2 jogos dão prosseguimento à rodada. O Ceará recebe o Bahia no Castelão e o América Mineiro, com treinador interino após pedido de demissão do técnico Lisca, recebe o Cuiabá. Ambos buscam a primeira vitória na competição e se afastar da zona do rebaixamento. Amanhã, às 7 da noite, o Fluminense, que vem de vento em polpa no Brasileirão, recebe o Santos atrás de recuperação. O jogo será realizado no Maracanã. No mesmo horário, Sport Recife e Grêmio se enfrentam na Ilha do Retiro e encerram a quarta rodada. Atlético Goianiense e Fortaleza, também às 7 da noite no Antônio Ascioli, em Goiânia. Atlético Paranaense e Flamengo, que seria na Arena da Baixada, foi adiado por tempo indeterminado. Até o presente momento, Fortaleza lidera o Brasileirão com 9 pontos, seguido pelo Furacão também
também com 9, o Flamengo com 6 e o Atlético Goianiense com 6. O Galo Mineiro também tem 6 e o Bragantino tem 5, fechando a zona de classificação para a Libertadores. Na degola, o São Paulo, em 17º, aparece com 1 ponto, seguido pela Chapecoense com também 1 ponto em 3 jogos. O Grêmio e o América Mineiro dividem a lanterna sem pontuar no Campeonato Brasileiro. O seu resumo de notícias na hora em que você precisa. Jornal do Meio-Dia. Muito bem, com essa informação do esporte, claro, campeonato começando agora, tudo muda, né? Tudo muda. A gente encerra aqui esta edição do nosso Jornal do Meio-Dia, quarta-feira, 16 de junho de 2021. Para você uma ótima tarde. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta a partir das 10 horas da manhã com o nosso Manhã 101. E você continua aqui na programação da 101 FM com ela, Paty Ribeiro. Paty, boa tarde. Ótima tarde, bom almoço para você. Eu volto daqui a pouquinho. Continue com a gente aí no site 101fmprudente.com.br. Até já. Beijo. O seu resumo de notícias na hora em que você precisa. Jornal do Meio-Dia.